Eu queria pedir ao meu querido Gerson, que está capitaneando essa transmissão, para colocar Lacombe, Ludmilla e Alan aqui na minha companhia. Olha o Lacombe, que pessoa elegante. Eu queria sentar com a postura do Lacombe. Isso é uma postura de apresentador global que eu nunca vou ter. Cara, essa cadeira aqui que a gente tá, rapaz, é uma cadeira improvisada da minha varanda que a gente trouxe para a produtora da Timeline. É uma cadeira, você pode perceber, é quase uma espreguiçadeira. E ela nos força a ficar com essa postura, viu? Uma cadeira normal já bota uma almofadinha na lombar, que a idade já pede, mas é isso. Tudo bom, Ludmilla? Paulo, eu estou aqui, é que não dá para colocar na janelinha assim pequena, nós todos aqui, nós três, né? Estamos Max Cardoso, Alan dos Santos e eu no mesmo ambiente. Então, prontos aqui para trocar uma ideia sobre essa farsa, né, de golpe de Estado. Aí eu vi que você vai fazer uma comparação entre Estados Unidos, lá, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil. Eu não tenho essa capacidade, esse conhecimento profundo sobre política americana ainda, né? Estou aqui desde maio só deste ano, então ainda estou me aprofundando mais neste assunto, mas estou pronto para falar sobre como a gente imaginava que o consórcio de imprensa, né, tinha surgido na época da Covid. Foi bem antes. Né? Lá em 2006, quando teve lá aquele protesto capitaneado pelo Bruno Maranhão, né, um dos fundadores do PT, quebraram tudo lá em Brasília. Ali, toda a imprensa, né, a grande parte da imprensa, tratou aquilo como uma manifestação. Ninguém falou ali em momento nenhum que aquilo era uma tentativa de golpe de Estado, né? Mas no 8 de janeiro de 2023 já todo mundo partiu né, com a reedição, mais uma vez, do consórcio, tratando aquilo tudo como uma tentativa de golpe de Estado, algo que não tem o menor cabimento, né? Domingão em Brasília, nenhuma autoridade por lá, um povo desarmado, né? Não tem como ser uma tentativa de golpe de Estado sem apoio de forças militares. Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre a vergonha que é essa imprensa que desistiu de ser imprensa. Muito bom. Ludmilla, saudade, minha amiga querida. Feliz 2025 para você virtualmente aqui. Ludmilla está sem som. Está sem som aqui para nós também. Alô, alô, testando? Agora sim. Alô? Agora Opa, sim. Show de bola. Tô igual como é que é? A doutora Vera, né? Doutora Vera, o som, doutora Vera. O som, doutora Vera. Bom, feliz ano novo, meu amigo. A gente não se falou esse ano, então, os dois, né, concentrados aqui nos seus projetos, a gente não conseguiu se falar esse ano ainda. Boa tarde, então, meu amigo Paulo. Boa tarde, Lacombe, Alan, Max e a audiência aí da Super Live. Prazer estar aqui com vocês esse ano. Feliz ano novo, né? Apesar de tudo, apesar de que ainda tem muita gente sofrendo, tem muita gente ainda presa, tem muita gente que, de repente, não está presa, mas está com tornozeleira, está cheio de cautelares, enfim. É um feliz ano novo, mas que, para a gente que está livre aqui na América, a gente está mais tranquilo, mas a gente sabe que, embora a gente esteja livre, o nosso coração sofre também. Tanto que a gente está aqui, né, tentando ajudar em alguma coisa no que a gente consegue. Eu estava me lembrando aqui que no dia 8 de janeiro de 2023, o fatídico dia, ninguém sabia, mas eu já era uma exilada nos Estados Unidos. Eu acompanhei todo o 8 de janeiro pela televisão, como todo mundo, acompanhei pela televisão, acompanhei pela internet. E já daqui dos Estados Unidos, eu já morava nos Estados Unidos há 2 meses e ninguém sabia ainda naquela época. Eu só fui revelar isso um ano depois, eu só fui revelar em 2024. Mais de um ano depois do meu exílio. Então eu acompanhei tudo aqui já com a cabeça de uma exilada política. E imagina só, eu ainda estava, né, há apenas 2 meses morando nos Estados Unidos. Ou seja, ainda estava organizando a minha vida, eu ainda era uma juíza da ativa, eu ainda estava em atividade, né, fazendo audiência por videoconferência, fazendo as sentenças pelo PJE, processo eletrônico, eu ainda estava em atividade, fazendo audiência, vivendo em segredo nos Estados Unidos e vendo aquilo tudo acontecer assim na tela do meu celular, acompanhando as notícias, e eu pensando, isso aqui não vai dar bom. Já estava ruim
agora vai piorar. Foi isso que se passou pela minha cabeça de exilada naquele dia em que eu acompanhei o 8 de janeiro. Assim, foi um dia terrível, terrível. E essa foi uma boa percepção, Ludmila. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo que foi o meu comentário na Jovem Pan no 8 de janeiro, porque eu fui uma das primeiras jornalistas do Brasil a entrar no ar, muito antes da própria Globo News entrar no ar. A gente na Jovem Pan entrou no ar e eu fui o primeiro comentarista a entrar no ar. Eu já conto essa história. Mas eu quero dar as boas-vindas ao Alan dos Santos e ao Max Cardoso. Eu não sei se tem alguma forma, mesmo que coloque eles em tela cheia, mudança de câmera, melhor ainda. Alan dos Santos está bonito, com a barba aparada, cabelo cortadinho, parece um seminarista. É o nosso motorista de Uber mais famoso de Orlando. Alan dos Santos, esse sorriso aí, famoso, Brasil, jornalista mais perseguido do mundo. Eu acho que do mundo, não tem nenhum jornalista mais perseguido que você no mundo. Queria te desejar feliz 2025 e te dar as boas-vindas. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ludmila, Lacombe, Max, e a todos vocês que estão nos assistindo. Agradecer à TV Flórida, a Auri Verde, por essa oportunidade, né? Cristina Grêmio, ao Coronel, Gerson, a oportunidade de poder estar com essas pessoas maravilhosas e testemunhar o que aconteceu comigo e também narrar um pouco desse absurdo que o Brasil está vivendo, né? A minha alegria é estar com vocês e, de fato, saber que algumas pessoas, graças a Deus, não estão nas garras do Alexandre de Moraes. Outras ainda sofrem muito, outras, graças a Deus, conseguiram se libertar disso. E hoje eu estou com a minha família na Flórida, depois de 3 anos e meio esperando minha esposa e filhos. Para quem não sabe, eu peguei meu filho Pedro no colo, né? A primeira busca e apreensão por ordem do Alexandre de Moraes na minha casa. Minha esposa estava grávida de 9 meses. E a segunda busca e apreensão, o Pedro estava como recém-nascido. E aí eu peguei o Pedro no colo, convivi com meu filho durante 1 mês e depois só pude vê-lo já com 3 anos e 6 meses. Né? Então, eu não vi meu filho engatinhar, eu não vi o Pedro caminhar, vi assim, né, pela tela do celular com a minha esposa, mas eu não tive a oportunidade de poder estar ao lado do Pedro. Né? É um filho querido e, graças a Deus, hoje está lá sempre grudado comigo, com a Carol, o Pedro, o Tomás, a TT, o Gabriel, que nasceu aqui, e a TT, né, que exige cuidados especiais. Também não pude estar com a minha filha nos momentos ali mais difíceis que minha esposa teve que sofrer tudo isso sozinha, né? A Gabriela Ritter sabe bem o que é isso, né? Ela também passa por isso com a filhinha dela. Então esses são os desafios que nós estamos vencendo dia após dia. Então não podemos perder nunca a esperança, não podemos esquecer jamais que Deus cuida de cada um de nós e aguardar a misericórdia divina no momento certo. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, pessoas com as quais eu ficava conversando e lamuriando, né, as minhas dores nos momentos mais difíceis, né, a Ludmila, o Paulo, o próprio Lacombe, que veio me visitar algumas vezes antes de vir morar aqui, o Max. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês denunciando esses tiranos e esses abutres, né, que estão destruindo o nosso país, denunciando-os e, graças a Deus, já com a minha família salva, Paulo. Então, essa é a introdução que eu gostaria de dar para as pessoas, né? Não estou aqui apenas como um jornalista, mas como alguém que sofreu na mão dessa tirania e sabe muito bem do que eles são capazes de fazer. Sofreu e sofre, né, Alan? Junto com toda essa perseguição que você sofreu no âmbito pessoal, que eu acompanhei de perto e me comovi junto com boa parte do Brasil, houve a perseguição também profissional, né? Terça Livre era um canal independente mais bem sucedido da América do Sul, ou talvez da América Latina, e foi um veículo de imprensa, talvez o primeiro veículo de imprensa fechado no Brasil em décadas, por ordem do Alexandre de Moraes. Junto com você no Terça Livre, do qual eu também fazia parte, tinha a Estrela apresentando os nossos boletins, que está aí com você hoje, que é o Max Cardoso. Queria dar as boas-vindas também ao Max Cardoso e já pedi ao Max para começar dizendo para a gente, Max, hoje, depois de todo esse tempo passado, 2 anos de aniversário dessa data fatídica, dessa farsa, como é que você definiria os acontecimentos do 8 de janeiro?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde à nossa audiência. Queria agradecer antes, Paulo, também ao convite de poder estar aqui nessa live que é um marco, né? De uma live de 8 horas com várias pessoas importantes falando sobre um tema tão relevante quanto esse. Então, agradeço a Auri Verde, TV Flórida, ao Coronel Gerson, por essa oportunidade. E, Paulo, o que a gente viu no 8 de janeiro foi, de fato, uma narrativa criada, né, artificialmente para na minha opinião, a esquerda brasileira ela está tentando criar um novo mito fundador. Porque o mito fundador da nossa esquerda hoje, da esquerda no Brasil hoje, ainda é a resistência à tal da ditadura militar. Então, e isso para eles hoje é um problema, né? Porque eles querem os militares. Muitos da esquerda já perceberam que é importante trazer os militares para junto, assim como acontece na Venezuela. É o que mantém o Maduro no poder, inclusive, é o fato dele ter militares. Então, eles estão insistindo, eles vêm procurando um novo evento para marcar, vamos dizer assim, a origem, né, o mito fundador dessa nova esquerda brasileira. Eles tentaram com o golpe da Dilma, né, ficaram repetindo o golpe da Dilma. Você vê que agora já não falam mais disso, né? Já é difícil de comentarem isso. Então, para mim, o 8 de janeiro está sendo essa artificialidade, essa narrativa artificial que a esquerda está adotando para colocar ali. Por isso, essa coisa de comemorar, né, rememorar o 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado contra as instituições e o Estado democrático de direito de dinheiro, né, como disse a Natuzanelli, naquele ato falho. E eu percebo isso, Paulo, e é muito triste porque você vê novamente a esquerda disposta a sacrificar pessoas inocentes, a sacrificar trabalhadores, pessoas do povo, pessoas comuns. Tem até pessoas consideradas incapazes que estão presas. Tem a morte do Clesão, que para mim é um marco dessa ditadura brasileira, desse regime brasileiro que a gente vive, né? Um marco ruim, um marco para mostrar o nível de perseguição, o nível de maldade que essas pessoas são capazes de fazer contra o próprio povo brasileiro. Eles não se importam com as pessoas. E eu espero que as pessoas, tanto com essa super live quanto outros conteúdos que estão sendo realizados, possam perceber a verdade do que está acontecendo no Brasil. E eu peço a você que está nos assistindo para entrar neste link aqui, no link para fazer parte do abaixo-assinado a favor da anistia. Você pode acessar o site www.anistiaja.org e fazer parte do abaixo-assinado em favor da anistia, que é um movimento que já vai acontecer nos Estados Unidos, agora com a posse do presidente Trump, que já anunciou que fará o perdão dos perseguidos, né, injustamente perseguidos, nas palavras dele. A gente precisa desse movimento também no Brasil. Alan, no campo dos paralelos dos Estados Unidos com o Brasil, eu me recordo com bastante satisfação de estar no dia 6 de janeiro de 2021 apresentando os Pingos nos Is na Jovem Pan. E naquele momento eu estava na Flórida, mas você estava em Washington. Você tinha ido a Washington, D.C., a capital americana, para cobrir a manifestação MAGA dos milhões que ia acontecer naquele momento e a certificação ou não das eleições americanas. E com isso você, eu não diria que estava no epicentro, porque você não estava ali no terreno do Capitólio, né, Capitol Grounds, como eles chamam, mas você estava ali muito próximo do local e viu como é que se desenrolou esse processo. 2 anos depois, você com essa experiência do futuro, já à distância, apesar é curioso, né? Você acompanhou o 6 de janeiro nos Estados Unidos e não acompanhou o 8 de janeiro no Brasil, porque você já estava aqui nos Estados Unidos. Mas você já dotado desse conhecimento, dessa experiência, o que você conseguiu perceber já naquele momento, já no momento 8 de janeiro, de similaridade com aquela experiência de primeira mão que você teve no 6 de janeiro americano? Olha, de cara, eu percebi que
ele iria se repetir. Eu não falei sozinho, né? Tantos outros falaram a mesma coisa, mas que eles iriam fazer algo similar com relação ao povo brasileiro. Quando eu digo eles iriam fazer, por quê? Porque, de fato, é fácil você manipular a massa, chegar dizendo, prometer, né, coisas impossíveis de serem alcançadas ou acabar querendo dar soluções mágicas, né? Eu gosto muito da expressão de um político que hoje é vice-prefeito de Curitiba, que é um político que eu admiro muito, que é o Paulo Eduardo Martins. Eu gosto muito da expressão dele, tentar dar cavalinho de pau em transatlântico. Sabe essas promessas de dar cavalinho de pau em transatlântico? Infelizmente, isso foi vendido, foi ventilado, e aí você acaba mexendo com os ânimos das pessoas, e eu vi isso acontecendo no 6 de janeiro. Eu estava hospedado no Washington Hotel, que não faz muro com a Casa Branca, mas quem abrir aí o Google Maps ou algum GPS vai poder observar bem. O Washington Hotel está do lado da Casa do Tesouro ali, e ali sim já faz muro com a Casa Branca. Então eu fiquei hospedado ali no Washington Hotel e eu vi a noite anterior do dia 6 algumas pessoas agitando gente comum, né, que hoje eu entendo muito bem que certamente eram pessoas de serviço de inteligência, ou do FBI, ou de algum serviço de inteligência, de algum grupo interessado no que aconteceu no fatídico dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Alguém iria sair beneficiado naquilo ali, né? O famoso cui bono, né? A pergunta latina, a quem beneficia. E quando eu vi aquilo acontecendo nos Estados Unidos, na noite anterior do dia 6, eu vi coisas similares ocorrendo no Brasil. Mesmo que não sejam agentes, né, mas o efeito psicológico e o comportamento, ele tem um padrão, né, de você agitar as pessoas. Um diz que tem uma fonte, como é que posso dizer? Como é que é? Privilegiada, né? Acho que esse é o termo. Fonte privilegiada, e ficou ali atiçando, infelizmente, as pessoas, e eu vi que aquilo ali os chamados agentes provocadores, né, Alan? agentes provocadores. Isso. Bastante descrita, vários livros, o livro do William Blum, do Andrei Manolo, tantos livros que descrevem essa ideia de você infiltrar um pequeno número de agentes em um ambiente político que está muito tenso, ou seja, você tem a ideia do barril de pólvora, onde você chama as pessoas para esse barril de pólvora e os agentes provocadores servem apenas como elementos de ignição. E, a partir daí, você tem uma série de pessoas inocentes ali, empolgadas pelo calor do momento, muito revoltadas com alguma situação, que vão lá e acabam direcionando o movimento político na direção que interessa a esses grupos que colocaram os agentes provocadores lá no local. E eu chamo atenção para isso, Alan, porque recentemente saiu a notícia de que, na época que você começou a dizer isso, e eu comecei a dizer isso, essa ideia não passava de uma teoria da conspiração. Hoje, um relatório que saiu há 2 semanas atrás do próprio FBI, do Departamento de Justiça, mostra que havia pelo menos 26 agentes do FBI dentro das manifestações do 6 de janeiro infiltrados. Do FBI, sem contar a CIA, sem contar agentes provocadores de governos estrangeiros, etc., etc., do FBI, não é teoria da conspiração mais, são dados oficiais, 26 agentes infiltrados. E quando a gente fala desse assunto no Brasil, as pessoas falam como se você estivesse falando da coisa mais fictícia do mundo. O próprio Lenin... Quase narrando James Bond, né? Ele pensa como se fosse uma coisa inovadora. Né? Você pega, eu falo do livro do William Blum, porque ele mostra todas as ações do governo americano colocando agentes provocadores em manifestações populares, desde a Guerra Fria até a Primavera Árabe. Mas se você for ler o próprio Lenin, né, o que fazer, o Lenin cita a estratégia de infiltração em manifestações como eu ia mencionar isso agora, desculpe interromper, mas eu ia mencionar isso agora. Quem quiser ler sobre agitação e propaganda, né, existe um site que está em vários idiomas, inclusive vastamente traduzido para o português. É um site cujo link é
marxists.org, ou seja, marxistas, no plural, sem o A, né, marxistas.org, né, marxist.org. E lá você tem cursos de agitação e propaganda com os melhores professores marxistas. Né? Olha que chique, né? Os melhores professores comunistas do planeta, inclusive o próprio Lenin. Né? Então lá você tem textos e mais textos, né, sobre isso. E um dos maiores agitadores, né, quando você pesquisa no Google sobre Stalin, fotos de Stalin, você que está nos assistindo pode fazer já esse exercício aí agora mesmo, abrindo uma nova aba. Procura fotos do Stalin. Normalmente tem uma foto famosa do Stalin andando com os membros do seu regime, e tem um que está com a roupinha toda de branco, um terno branco, calça branca. Esse homem era o responsável pela agitação e propaganda no regime do Stalin. Ele tem um livro só sobre isso. E é impressionante porque ele dá detalhes de como que deve se falar com o pessoal do sindicato, como que se deve falar com militares, como se deve falar com intelectuais, como se deve falar com políticos. E é impressionante como ele dá detalhes de comportamento, tom da fala. Ele explica, inclusive, que quando se fala... Ele falava assim, quando vocês se dirigirem a militares, vocês devem subir em algum tipo de nível. Pode ser uma caixa, pode ser um balde, pode ser qualquer coisa, porque o militar vai te dar atenção se ele estiver te olhando de baixo para cima, para que você tenha autoridade. Mas quando vocês forem falar com o povão, o sindicato, etc., não suba em nada e esteja no mesmo nível que o deles. Ele dá esse nível de detalhes de agitação e propaganda. Né? Enfim, desculpa interrompê-lo, mas é que não, como assim teoria da conspiração se o troço tem orientação de detalhes de comportamento? Me desculpa, eu estou olhando de vez para o lado aqui, que está aqui o Lacombe, está aqui o Max. Não, eu quero ouvir justamente o Lacombe, porque nada disso, sobre a instrumentalização do 8 de janeiro, nada disso seria possível se não fosse um papel quase que de uma rede de TV estatal que a grande mídia brasileira resolveu adotar. E pouca gente conhece a nossa imprensa como você, Lacombe. Como é que você avalia a cobertura jornalística que foi feita do 8 de janeiro até agora, inclusive na tentativa de esclarecer o que ocorreu? Era o comportamento da posse do Bolsonaro até a saída do Bolsonaro, era o comportamento da imprensa de um partido político derrotado nas eleições. Né? E a partir da posse do Lula, já passa a ser o comportamento de um cúmplice de algo muito errado. Né, e de alguém que estava ali, né, de um corpo de imprensa preparado para manter uma grande mentira, uma grande fraude. E aí os atos do 8 de janeiro serviram para isso. Né. Eu tenho muita vergonha. Eu comecei a minha carreira em 1988. Trabalhei 25 anos na Globo, somando os 5 anos na afiliada em Santa Catarina, mais os quase 20 anos de Globo do Rio de Janeiro. Tive lá diretores muito bons, Evandro Carlos de Andrade, Alice Maria, jornalistas muito sérios, muito sérios. Eu trabalhei numa emissora que levava o jornalismo a sério, nos 20 anos que eu passei na Globo Rio, que é a cabeça de rede, digamos assim. Eu não vi nada parecido, Então aí a gente teve lá, eu sempre considerava que o consórcio de imprensa tinha surgido na época da Covid, nunca tinha visto essa história de consórcio de imprensa. Na minha época de Globo, ali começando como repórter da Globo no Rio, em 97, a Globo nem considerava as outras emissoras de televisão, a audiência dela era tão alta, 70% da audiência era da Globo, ela não considerava as outras emissoras concorrentes. Me lembro que na minha época ali de jornalismo local, a Globo se voltava muito para a concorrência contra o jornal O Dia. Então ela, como emissora de televisão, via como seu maior competidor um jornal impresso. Mas aí, como citei, aí eu fiquei... Né, a gente, depois do 8 de janeiro, vai olhar ali a cobertura que foi feita pela imprensa em 2006, que eu citei no início, aquele quebra-quebra lá com a turma, com os sindicalistas, né, com CUT, com MST, com gente do PT, PCdoB, PCB, PSTU, e a gente até rodou hoje na revista Timeline um vídeo que eu fiz para o 4x4, peguei lá uma compilação de coberturas da imprensa em 2006, 2013, 2014 e 2017,
de manifestações que descambaram para um quebra-quebra muito, muito maior do que o que foi visto no 8 de janeiro, né? Com gente ferida, com carro virado, com bomba, com gente incendiando sede de ministério. E aí você vai olhar o comportamento da imprensa de um modo geral em relação a essas manifestações, né, bem agressivas, né? Você vê que todos se comportam da mesma forma, tratando aquilo como manifestação, chamando lá os baderneiros, incendiários e os agressores de policiais legislativos, policiais militares, tal, como manifestantes, que aquilo era um protesto, uma tristeza total e absoluta. Aí você vê de novo a imprensa atuando como consórcio na época das eleições presidenciais, da campanha presidencial de 2022, né? Atuando de novo como um partido político derrotado nas eleições de 2018, né? Metendo o cacete no... Desculpe aí a expressão, estou convivendo muito com o Alan, né? Então, a gente acaba pegando... Agora a culpa é minha. Agora. Ele está ficando bem mais... A gente está se encontrando no meio do caminho, entendeu? Eu estou subindo um pouco meu tom, o Alan desceu um pouquinho dele, e aí a gente está dentro do limite aqui permitido de velocidade. Não pode ser igual o português e o peixe, viu, Lacombe? Como é? Como é que é? Você conhece a história do português e do peixe, né? Ih, rapaz, essa eu não conheço, não. O português, eu posso falar isso com lugar de fala, porque eu sou português, que o português viu uma vez uma pessoa no aquário fazendo assim e o peixe seguindo. Aí fazendo assim, o peixe seguindo. Fazendo assim, o peixe seguindo. Cara, o português falou, como é que pode isso? Que coisa espetacular, como é que você consegue fazer isso? Aí o japonês que estava fazendo isso falou, olha, mente superior controla a mente inferior. Aí o português ficou fascinado com aquilo e ele tentou fazer. Quando passou 5 minutos, o português voltou para o aquário e estava... O japonês voltou para o aquário e estava em português. Então você tem que tomar... cuidado aí na companhia, não sei, vocês dois eu acho que vão acabar se igualando, que são duas mentes geniais. Eu vou tirar um print de você fazendo biquinho aí depois. Mas, ó, para encerrar aqui essa minha análise sobre a imprensa, aí você pega, então, a atuação em consórcio de novo durante a campanha presidencial, a atuação em consórcio de novo defendendo, não sei nem se dá para falar isso aqui, tem que tomar cuidado, mas as maquininhas lá em que a gente finge que escolhe um candidato, aquelas coisas todas. Tem isso, né? Tem agora a imprensa toda atuando em consórcio, defendendo a censura, achando um absurdo total e completo a mudança de rumo do Mark Zuckerberg. Eu não estou aqui para querer investigar profundamente o que o levou a tomar um caminho decente, aparentemente, né? Mas a turma do consórcio de imprensa, que a gente achou que tinha acabado, ou que está aí de novo, né? Você tem editoriais e artigos e mais artigos, e colunas e mais colunas, dizendo, não, agora então é que o STF tem que tomar a frente, a Ludmilla está aí para falar sobre isso, e o plano B é o STF legislar, porque as leis que a gente tem parece, né, Ludmilla, que não são suficientes, mas temos lá a Lei Geral de Proteção de Dados, né, o Marco Civil da Internet, a gente tem os crimes de calúnia, injúria e difamação, o que mais? Tem crimes cibernéticos, né? Não tem necessidade. O que a gente precisa ter já está aí posto, mas a turma da imprensa, desse consórcio de imprensa nojento, que me dá vergonha, mas vergonha, toda está se levantando em defesa da censura. Eu gosto de pensar que o que está fazendo o Mark Zuckerberg ver a luz é o jiu-jitsu lá com a beleza. Falamos muito disso aqui. Inclusive, você pegou a roxa agora, né? Já tenho, eu estou pegando a marrom daqui a pouquinho. Eu sou marrom 2 graus, o Paulo Porto de Mello estava com a gente aqui ontem, vai estar de novo amanhã, faixa roxa. Inclusive, nós tivemos uma academia, uma unidade da Gracie Barra em São Paulo, Paulo e eu fomos sócios lá, mas infelizmente tínhamos um sócio que não prestava e o negócio não deu muito certo. Então, quando você vier, a gente está aqui fazendo conta, vamos comprar os nossos tatames, pelo menos uns 16 metros quadrados de tatame, para a gente fazer o rola. Quem sabe o Zuckerberg aparece por aí, vou dar umas boas amassadas nele, viu? É isso aí. O Lud, isso é muito interessante o que o Lacombe estava falando sobre a campanha que está havendo do consórcio de mídia em direção à censura no Brasil, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre essa tentativa. Foi frustrada. Olha aí que o CEO do UFC, Dana White,
nomeado para o conselho da Meta, para o conselho de administração da Meta, né? Dana White, que é o cabeça do UFC, né? O homem que revolucionou o UFC, não criou, quem criou foi o Rorion Gracie, mas ele é o homem que revolucionou o UFC aí, que transformou o UFC numa máquina de mídia americana, né? Uma potência de mídia americana hoje que chega a fazer frente aí aos grandes esportes e que não entra a lacração. Esse homem hoje está agora no conselho de administração do UFC, e o Mark Zuckerberg é um cara que começou a praticar jiu-jitsu há uns 2 anos atrás e mudou de personalidade. Dá para dizer que ele mudou de personalidade de lá para cá. Talvez não tenha sido só isso, não, mas eu gosto de acreditar que o jiu-jitsu ajudou a melhorar. Mas, Lud, eu estava falando sobre essa questão da censura e eu queria ouvir a tua impressão sobre essa campanha em curso da censura no Brasil e como é que você enxerga isso diante do momento que nós todos aqui, todos nós que estamos falando, estamos nos Estados Unidos, né? Ludmila, Lacombe, Alan e Max estão em Orlando, na região de Orlando, de Flórida Central, e eu estou aqui no sul da Flórida, no estúdio da TV Flórida. Como é que a gente, aqui nos Estados Unidos, que está vivendo justamente esse momento que o Mark Zuckerberg ilustra tão bem, né, de reversão das práticas de censura que foram implementadas ali a partir de 2018, 2019, mas mais fortemente em 2020, a gente está vendo o Mark Zuckerberg ano passado escreveu uma carta pedindo desculpas pela censura. A gente viu que o X mudou de comando para a mão do Elon Musk justamente com uma liberdade de expressão, o crescimento aqui nos Estados Unidos de redes que foram proibidas no Brasil, como o Locals e o Rumble, a volta do Donald Trump para as redes sociais, né? A gente tem que lembrar disso. No dia, acho que 7 de janeiro, ou 8 de janeiro de 2021, essas redes sociais, esse mesmo Mark Zuckerberg, estava retirando o então presidente dos Estados Unidos das suas redes sociais. O X fez a mesma coisa. E hoje a gente vive um forte momento de reversão com o Mark Zuckerberg dizendo que vai trabalhar junto do governo dos Estados Unidos, inclusive para impedir a proliferação da censura, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro. Hoje você tem já a resposta do Alexandre de Moraes, do Ministério Público pedindo explicação para a Meta, dizendo não, aqui no Brasil vale a censura. Como é que você enxerga isso, Lud? Paulo, o que eu estou vendo é que o STF se meteu num mato sem cachorro. Porque, veja, eles estão insistindo em um modelo de censura, essa coisa de estimular o PL da censura. Não saiu o PL da censura, então vamos regular, considerando inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, eles estão fazendo um movimento que está completamente, mas completamente na contramão do que está acontecendo no mundo neste exato momento. Até bem pouco tempo, antes do Elon Musk comprar o Twitter e transformar em X, a gente via isso como algo quase que impossível. Aí rolou a compra do X e pelo menos o X se tornou, né, continuou sendo a rede da política. O Instagram tem um objeto, o TikTok tem outro objeto, o YouTube tem outro objeto, mas o Twitter é a rede da política. Então, a partir da compra do Twitter pelo Elon Musk, pelo menos essa parte da internet se tornou livre, indo na contramão do que gostaria o STF. Agora, eu não sei vocês, mas eu fui surpreendida com essa declaração do Mark Zuckerberg. Eu estava vendo já um movimento dele, querendo se aproximar do Trump, mas é óbvio, né? Geralmente essas pessoas, quando veem que o poder foi para o lado, eles procuram ir junto, né? Ele estava indo ali, babando um certo ovo do Trump, dizendo que ele realmente é um cara durão, falando daquele episódio da bala que passou no pé do ouvido do Trump. Então ele estava ali babando aquele ovo do Trump e tal, mas eu não imaginava que ele fosse dar essa declaração assim tão pesada e mirando muito claramente no STF, embora ele não tenha dito expressamente que ele estava falando do STF, mas é óbvio que estava, inclusive a imprensa brasileira acusou o golpe. Então o STF
me parece que está ficando completamente isolado nesse tabuleiro. E mais, como nós vimos, já desconfiávamos, mas agora tivemos certeza, por meio da entrevista do Mike Pence no Joe Rogan, a gente sabe quem é que estava dando aquela sustentação ao Alexandre de Moraes. E a gente sabe que estava vindo daqui mesmo, dos Estados Unidos. Isso agora, o Alexandre vai perder, já perdeu, né? Já perdeu, não tem mais essa sustentação. A sustentação financeira também, como a gente já sabe que os parlamentares americanos já fizeram até lei, vai perder também a sustentação das ONGs. Então, o STF está ficando completamente isolado e me parece que essa atitude do STF de não dar o braço a torcer, de não paralisar, porque o STF poderia tomar uma atitude no sentido de, ferrou, peraí, vamos parar aqui um pouco, vamos colocar o pé no freio, porque a gente vai se ferrar. Mas eles vivem numa bolha tão absoluta que eles não conseguem enxergar, ou se enxergam, não admitem a possibilidade de que ficaram isolados e de que agora realmente ferrou para eles. Não tem mais a sustentação que tinham. A própria imprensa, por meio dos editoriais do Estadão, da Folha, que eram veículos amigos, já estão fazendo editoriais assim, mas um atrás do outro. Perderam a sustentação, portanto, da mídia. Ainda tem, claro, ainda tem Brasil 247, ainda tem a Daniela Lima, eu sei. Mas aqueles jornais, né, com substância, né, que tem tradição, como Estadão e Folha de São Paulo, já largaram o barco. Os Estados Unidos também já perderam a sustentação dos Estados Unidos. Eles estão completamente isolados agora. E não largam o osso, não admitem. A empáfia não permite que eles coloquem o pé no freio e digam, ferrou, vamos parar, vamos botar o pé no freio e vamos, sei lá, vamos fingir que nada aconteceu. Eles não fazem isso. Então, eles estão acelerando, a meu ver, essa é a minha leitura, estão acelerando na direção do abismo, porque eu não vejo como isso se sustentar por muito tempo mais. Ainda mais agora que a Meta já falou com todas as letras que vai rachar fora. Eles tinham essa sustentação, e muito, como nós sabemos, das redes sociais. A gente sabe muito bem, e o Twitter Files revelou isso, o Elon Musk revelou, que o Alexandre queria não era ele mesmo ficar em pessoa censurando os outros, porque ele estava vendo que ele estava ficando queimado. Então, ele queria que a censura acontecesse ali no segredinho das redes sociais. Queria que a Meta censurasse em segredinho, que o Twitter censurasse em segredinho, sem que ele precisasse sujar as mãozinhas dele. Só que isso veio à tona, e agora o Mark Zuckerberg, assim como o Musk, falou, não vou participar disso. Então, eu quero ver agora o STF continuar acelerando. Agora, a meu ver, essa é a minha opinião, a meu ver, na direção do abismo, porque não tem mais sustentação. A gente tem aí o vídeo, um trechinho do vídeo do Mark Zuckerberg, por um acaso, ao qual nós estamos nos referindo aqui, não? Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. Alan, eu ouço a fala do Mark Zuckerberg, onde ele diz que a postura do governo americano fortaleceu, ele usou a palavra embolden, né? Em inglês, embolden é tornar bold, é tornar grosso, tornar pesado, encorpado, né? Tornar encorpado. Incorporou a postura de pessoas na América Latina, ele está se referindo especificamente ao Alexandre de Moraes, para irem atrás de empresas americanas, e aí, no caso, ele está se referindo ao concorrente, rival, e até inimigo dele, num certo sentido pessoal mesmo, Elon Musk. Eu queria saber, a Ludmila fez um prognóstico interessante, que ela enxerga que o STF está indo em direção a um abismo com a tentativa de dobrar a aposta. Queria saber se o teu prognóstico é um prognóstico parecido.
E queria explicar um pouco essa questão técnica de rede social, que o Meta está envolvido na minha conta. A minha primeira conta no Instagram, que é verificada, é Alan Santos BR. Quantas contas você tem, Alan? Só para saber aqui. 48. Tá na 48. Então, hoje Alan 40. conta 48 para seguir. Não, 48 conta do Alan. Arroba 48 conta do Alan. Eu digo isso porque hoje eu fiz a minha 8ª conta. Sou garoto. Sou menino aqui. Vamos divulgar, vamos conta número 8. Arroba Real P Figueiredo 08. Quem quiser pode seguir lá. Aliás, agradecer a enorme audiência aqui. Nós estamos com quase 18 mil pessoas aqui já nos assistindo simultaneamente. Mas, sim, então, o Alan, quando você estava falando da sua primeira conta no Instagram, que foi mais ou menos ali no momento de Pero Vaz de Caminha, alguma coisa do tipo. Por aí. Você e Pero Vaz de Caminha abriram juntos a conta no Instagram. Na verdade, o Lacombe estava ajudando o Moisés, aí o Lacombe falou assim para mim: pô, essas piadinhas. Eu tenho uma, já que abriu, o pé do Lacombe aqui. Já que abriu brecha para piada, você viu que o Fernando Conrado colocou que o Trump é muito melhor que a Dilma, porque ele dobrou a meta. Ele dobrou a meta. Dobrou a meta. Ó. Dobrou a meta. Vou botar a turma aqui. Volta pra gente, Alan dos Santos. Você estava aí abriu a sua primeira conta na Meta? Então, a minha primeira conta, ela só pode ser vista na Alemanha. Então, quem estiver nos assistindo aqui na Alemanha, você consegue ver a minha conta no Instagram, Alan Santos BR. Todas as outras, você só pode ver estando fora do Brasil, exceto a 48, que você pode ver no Brasil ainda. Por que ocorre isso, né? Porque o Alexandre de Moraes havia pedido, ordenado, né, para que o mundo inteiro não pudesse mais acessar as nossas contas, né? Isso começou comigo. Então deu certo na primeira conta, né, Alan Santos BR, que eu não sei se ela vai continuar dessa maneira agora com algumas mudanças da Meta. E o Elon Musk já tinha feito isso comigo na minha conta no X, né, no X. Então, uma pessoa que esteja usando VPN, ela consegue acessar a minha conta no X, só que ela não consegue acessar a minha conta no Instagram, a primeira, né, que é verificada. Ela tem 500 mil de pessoas, porque ela parou em 2019, início de 2020. Então, uma conta de 5 anos sem poder ser acessada. Certamente, acho que ela já estaria mais que o dobro, né? Do que 500 mil. E o que ocorre é isso. A Meta, ela passou, então, a seguir o caminho do X, onde eles bloqueiam o acesso da conta no Brasil, mas não bloqueiam o acesso da conta para fora do Brasil. E é disso que ele está falando ali, quando ele diz que há tribunais na América Latina que eles pedem para que a pessoa seja censurada sem dizer que foi o tribunal, né? Esse é o objeto de uma das reportagens, da série de reportagens do Glenn Greenwald, num dos diálogos envolvendo lá o Talhaferro e o... Exatamente, e que confirma o Twitter Files do Michael Schellenberger. Exato. Quando o Michael Schellenberger publicou a ideia de que havia tribunais secretos, isso foi muito criticado. As pessoas diziam que não existia, as autoridades negaram, etc, etc. Depois nós tivemos a reportagem do Glenn Greenwald na Folha de São Paulo, mostrando que de fato isso acontecia, que a nova direção do X estava se recusando a cumprir decisões como se fossem deles próprios, né? E aí agora você tem o próprio Mark Zuckerberg dizendo num vídeo que isso de fato acontecia. É exatamente isso. Então é interessante o público entender um pouco melhor como se dá os meandros da censura, porque a loucura do tiranete Alexandre de Moraes é tentar fazer com que o mundo inteiro não acesse mais a conta. Isso aconteceu no início, é por isso que a minha primeira conta ela não pode ser vista, a não ser na Alemanha, não me pergunte por quê, na Alemanha. Mas na Alemanha pode ser vista a minha primeira conta, Alan Santos BR, lá no Instagram, mas agora as pessoas só podem acessar então a 48 conta do Alan. E é por isso que ele está falando disso aí. E você vê que tem uma mudança.
acontecendo. É até um assunto muito interessante, que não seria tanto o objeto da nossa live aqui, mas é interessante ver uma mudança de rumo, pelo menos pelo lado dos globalistas, né? Você vê que parece que há um step back, há um passo atrás por parte dessa elite anglo-saxã, elite econômica financeira do mundo ocidental, onde eles, ao invés de quererem bater de frente com forças políticas do Ocidente, eles preferem manter uma relação de boa vizinhança e focar os olhos no bloco sino-soviético, né? Rússia e China. É o que temos conversado várias vezes aqui no Conversa Timeline, nesse programa do canal da Timeline, da revista Timeline. É um dos pontos de debate nosso aqui. A gente está sempre conversando sobre isso, o Max Lacombe, porque a gente está vendo, por exemplo, quase em ordem cronológica, aqui eu não vou citar em ordem cronológica, nem em ordem temporal, nem em nenhum tipo de ordem aqui, mas citando alguns casos recentes, o Milley indo parar na capa da revista Time, né? O Trump como o homem do ano, e você vê ali uma certa mudança de postura da elite anglo-saxã em relação a essas figuras políticas do Ocidente. E o Mark Zuckerberg, ele está ali nesse rumo novo, não estou dizendo da liberdade, como fez o Elon Musk, mas ele está querendo mudar também de rumo, nem que seja um pouco aí, espero que seja bastante, né? Que seja mudança de rumo mesmo, quase copérnica, porque nós precisamos disso. As redes sociais são os únicos meios pelos quais, dentro de um país que está sofrendo algum tipo de ditadura e censura, é o único meio de comunicação possível para narrar certos fatos. Hoje, se a pessoa quiser usar só os jornais para entender quem é Clezão e o que aconteceu com ele, como está a filha dele, a esposa, e o que o Clezão estava fazendo, e por que ele foi condenado, e por que ele morreu, você não vai descobrir. Você nunca vai descobrir, por exemplo, que foi negligência do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes foi moroso ao responder o pedido de emergência para cuidar do Clezão, que realmente tinha um problema de saúde, que tinha laudo, que o laudo foi apresentado à corte, que eles tinham... A própria PGR havia se manifestado favoravelmente. Exatamente. Então, assim, se você depender dos jornais, da mídia mainstream, você não vai ter acesso a essas informações. Então, o Mark Zuckerberg, ele está vendo que o X virou hoje uma força de comunicação incrível, inclusive com algumas novas features, né? Não sei como eu vou traduzir features, funcionalidade. Existem novas funcionalidades agora no X, onde quando você está acessando uma publicação, né? Vou fazer o teste aqui agora para mostrar para o pessoal. Você vai numa publicação qualquer, estou vendo aqui agora Elon Musk, postou aqui, George Soros, hatred of humanity includes Israel, by the way. Então, o ódio do George Soros à humanidade inclui Israel. É o que o Elon Musk colocou aqui. E aí você tem uma função agora onde você clica no serviço de inteligência artificial do próprio X, que é o Grok, você clica aqui e ele já te dá um resumo da publicação, explicando o porquê daquela publicação e do que ela está falando. É um serviço interessantíssimo, porque agora você pode ficar sabendo sobre vários assuntos. Por exemplo, enquanto eu estava fazendo a introdução aqui do nosso bate-papo, eu lembrei aqui do complô dos terroristas contra a governadora do Michigan em 2020, né? Onde 14 agentes do FBI estavam envolvidos no troço, né? O primeiro jornalista a tocar nessa ferida aí foi o Tucker Carlson, e o Grok foi me dando aqui as informações, mas não foi me dando as informações que eu queria, né? Que era o fato do FBI ter se infiltrado nesse complô. Depois, algumas pessoas envolvidas nisso aí foram absolvidas e não virou, então,
um grande ato terrorista nos Estados Unidos, era só mais um false flag, né, que foi criado na época das eleições. E diga. Não, eu queria ouvir. A gente está chegando nos nossos 5 minutos finais. Eu queria ouvir. Olha só, então desculpa aí, vamos lá. Passou rápido. Eu queria. Daqui a pouco vai entrar aqui o Marco Antônio com um grande elenco aqui. Eu queria ouvir o Max a respeito disso que a gente está falando, ainda conectando essa mudança de ventos com o 8 de janeiro e com o 6 de janeiro, de como é que ele enxerga que, porque daqui a 12 dias, né, nós vamos estar comentando a anistia, né, praticamente aqui, na verdade, o termo correto aqui nos Estados Unidos é o perdão presidencial aos perseguidos do 6 de janeiro. Então, nós tivemos um fenômeno muito parecido nos Estados Unidos, melhor do que no Brasil, porque aqui, pelo menos, o processo de perseguição política foi feito pelos tribunais ordinários, com o Departamento de Justiça atuando de forma ordinária, então havia apelação, havia cortes diferentes, não estava tudo concentrado num juiz tirânico super poderoso, mas essas pessoas foram, sim, condenadas em legislações que depois a Suprema Corte derrubou boa parte desse entendimento que existiu dos tribunais a respeito das condenações. As pessoas foram jogadas na prisão, foram forçadas a fazerem acordos de plea bargain, não sei como é que se chama isso no Brasil. Não persecução penal. Não persecução penal. Muito obrigado, Lacombe. Esse acordo de não persecução penal, assim, há muitas similaridades e essas pessoas agora estão sendo perdoadas pelo Trump, que diz que elas agiram insistentemente. Max, rapidamente, como é que você enxerga, em 2 minutos, como é que você enxerga que vai ficar a situação do Brasil, do movimento contra a anistia, do movimento pró-anistia e desse abismo para o qual o STF estaria indo? Olha, Paulo, para mim só tem uma solução no Brasil, tá? Que é frear o judiciário. Enquanto o judiciário for um superpoder, para mim, assim, o pessoal fala muito de eleição, de Senado, eu não vejo solução no Brasil enquanto o judiciário for um superpoder. Você colocou muito bem. Nos Estados Unidos, a diferença, e tudo aí pode acontecer, porque foram os tribunais ordinários. Os poderes funcionam. O presidente tem... O Biden deu um indulto presidencial absurdo para o filho dele. Mas está lá. Foi respeitado. Por quê? Porque ele tem esse poder. Enquanto que no Brasil, o indulto presidencial ao Daniel Silveira foi anulado. Agora teve mais um indulto, sem querer, né? O Lula deu um indulto que é válido para o Daniel, e eu duvido que ele será aceito. Duvido, ou seja, ele vai ser talvez a única pessoa na história que tenha 2 indultos anulados, 2 indultos presidenciais anulados. Então, para mim, nada vai acontecer no Brasil enquanto não fizer um freio no judiciário. E, na minha opinião, isso começa com o impeachment do Alexandre de Moraes. Agora, é óbvio que é fácil falar, né? Fazer isso, a gente precisa de um Senado, a gente precisa de um presidente do Senado que seja capaz de colocar isso em pauta e, obviamente, aprovar esse pedido. É o trabalho que a gente precisa fazer. Quanto à anistia, eu acho importante, por quê? Porque é uma maneira de você fazer com que inocentes agora, que estão sofrendo agora, parem de sofrer. Não acho que é a melhor solução, não acho o ideal, porque é meio que a anistia requer assumir a culpa, né? A palavra anistia significa aconteceu o crime, mas você vai ser anistiado. Então, não é a melhor solução. Mas, pensando nas famílias que estão sofrendo, nas pessoas que estão aí injustiçadas e que podem ficar aí 17 anos na cadeia, porque para essas pessoas não vai ter progressão de regime. Vai ser exatamente o que aconteceu com o Daniel Silveira. Por qualquer motivo, eles vão te colocar lá de volta. Então, a anistia, para mim, é um mal menor, que pode resolver aí uma injustiça aguda, né? Algo que está acontecendo agora que a gente não pode aceitar que essas pessoas fiquem mais um dia na cadeia sem ter cometido nenhum crime. Eu queria agradecer imensamente, Max, a você, ao Alan dos Santos Agradeço. E a Ludmila por terem aceito aqui o convite para a gente fazer essa live histórica. A gente está vivendo um momento de transição
E embora no Brasil pareça que só há trevas, eu acho que a gente aqui dos Estados Unidos pode dizer para as pessoas que há um futuro brilhante, né? Assim como o Brasil esteve atrás dos Estados Unidos em vários dos acontecimentos, inclusive no 6 de janeiro versus 8 de janeiro, a gente pode dizer, olha, se o Brasil também for copiar o que acontece nos Estados Unidos, ou esse movimento global que a gente está descrevendo aqui, nós podemos ter esperança no nosso país de que dias melhores virão. O que é necessário é que o brasileiro tome as rédeas do destino da nação. Uma forma singela que as pessoas podem contribuir é participando do nosso abaixo-assinado pela anistia. Como o Max falou, a anistia não é o melhor remédio, mas é um remédio que para as pessoas que estão sofrendo tanto nesse momento. Você pode acessar o nosso site www.anistiaja.org, anistia já sem o acento no já, naturalmente, .org. Mais uma vez, Max, Ludmila e Lacombe, muito obrigado. Que agradeço, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ludmila. Obrigado a todo mundo aí. Boa tarde para quem é de boa tarde, né? Eu sei que cada um está no horário diferente. Até a próxima. A Karina estava à noite lá, né? Nós estamos aqui a 4 horas e 4 minutos. 4 e 1, né? 4 e 1 minuto da tarde. Obrigado a todos vocês e as pessoas que estão nos assistindo, não deixem de assinar esse abaixo-assinado e manifestar de alguma maneira o seu apoio às vítimas, sobretudo entrando em contato com algumas pessoas que já estão no exílio, tentando ajudá-las. A Gabriela é uma delas, tem várias outras. Essas pessoas não estão em situação confortável. Eu já estou conseguindo dar a volta por cima com esse trabalho maravilhoso da Timeline, também o Uber. O Lacombe está me proibindo de fazer Uber, ele é meu chefe. Eu pago você para trabalhar na Timeline. Então, mas graças a Deus a gente está conseguindo dar a volta, muitos ainda não. Então não deixe de ajudar as pessoas que estão no exílio. A sua contribuição para essas pessoas, o pouco que seja, vocês não têm ideia a diferença que faz. Eu falo isso por experiência própria, né? Já teve dias aí que, se não fossem a ajuda de algumas pessoas, eu realmente talvez teria dificuldade até de comer alguma coisa, né? Pessoas ajudaram com aluguel, ajudaram de todas as maneiras. Hoje, graças a Deus, a gente está dando a volta por cima, mas pessoas como a Gabriela e tantos outros precisam da sua ajuda e não deixe de ajudá-los, né? E oração, sobretudo, né? Deus abençoe essas pessoas, as vítimas do Alexandre de Moraes, que Deus leve conforto e esperança, né? Que Deus há de fazer justiça, se não nessa terra, pelo menos na sua glória, né? Diante da face do Altíssimo no céu, mas que Deus nos dê força para vencermos esse momento de batalha e derrubarmos esses tiranos, né? E parabéns pela oportunidade de fazer uma live sobre esse tema, desmascarando tudo aí. Amém. Posso só fazer uma indicação de livro antes da gente encerrar? Deve. Se puder colocar aí a tela em mim. Esse livro aqui, olha, é um livro sobre o 8 de janeiro, né, o direito penal do inimigo. Esse livro foi lançado recentemente pela defensora pública, a doutora Bianca Rosieri. Ela é minha amiga, é minha aluna, e eu tive a honra de escrever o prefácio desse livro. Então, bacana. Esse livro é um apanhado dos acontecimentos do 8 de janeiro, e escrito sob a ótica do direito penal do inimigo, né? Como que o direito penal do inimigo foi aplicado nesses casos, como essas pessoas que foram presas foram consideradas inimigas do Estado. Então, é uma obra realmente que, né, comprem antes que seja censurada, antes que o menino que queima livros resolva queimar. E eu vi até algumas pessoas dizendo aí nos comentários, vocês não falaram do 8 de janeiro, vocês falaram dos Estados Unidos, mas ora, gente, qualquer mudança que aconteça no Brasil que vá beneficiar o pessoal do 8 de janeiro vai a partir daqui dos Estados Unidos, com a pressão no judiciário brasileiro que está oprimindo o pessoal do 8 de janeiro. Então, assim, é um link muito fácil de se fazer. Então, é óbvio que esse assunto que nós falamos aqui tem tudo a ver, está completamente linkado com o 8 de janeiro. Era só essa observação que eu queria fazer aí, e deixar um abraço aí para vocês, Paulo, Alan, Max, Lacombe e os espectadores aí da Super Live. Eu agradeço, Ludmila. Lembrando que a gente está numa live de muitas e muitas horas aqui. Então, nosso bloco foi o bloco para fazer um pouco da inserção do 8 de janeiro nas questões globais, mas a gente teve e terá aqui
muita gente para falar de muitos temas. Eu quero, inclusive, dar as boas-vindas ao meu querido amigo, companheiro de fio diário, Marco Antônio Costa, o homem que me torna feio na televisão, de tão bonito que ele é. Exagero. Eu fico acanhado aqui. O Lacombe está aqui no meio. Tá O Lacombe está aqui no meio. O Lacombe é o nosso galã. Eu sou conservado, galã. Marcão, conservado. Já tô eu tô me sentindo aqui, o patinho, quase que literalmente o patinho feio. É que eu não sou patinho, mas o feio da nossa live. Saudade, Paulão. Saudade é toda minha, Marcão. Eu quero passar aqui a bola para você, porque eu sei que você tem muito. Sobre o que você vai falar agora nesse bloco que vem agora? A gente vai falar especialmente sobre as missões internacionais, né? Vocês também fizeram e fazem parte dessa história. Aliás, você tem um dedo fundamental, né, no rumo dessa história, que eu fico impressionado de ver como eu estou cercado de gente tão incrível assim, que está reescrevendo a história do nosso país.